Fala galera, aqui quem fala é o Wagner Santana e esse é o canal Automania Brasil. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os 15 Twingos que talvez você não conhecia. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também deixar o seu comentário aí embaixo dizendo qual o próximo carro que você quer ver aqui no canal, beleza? Então roda a vinheta. O Twingo ele é um modelo de porte mini da Renault que surgiu em 1993 e veio para revolucionar o mercado europeu. Sua carroceria é de 3 portas tipo monovolume e foi através do Twingo que impulsionou as outras marcas a fazerem modelos citadinos, ou seja, modelos feitos para a cidade, também seguindo a mesma carroceria. O nome Twingo veio da estranha mistura das palavras twist e tango. Interessante, não? Mas também não sei te responder qual é a relação das palavras para poder resultar no carro que saiu. O Renault Twingo foi um sucesso de vendas no Brasil e atraiu bastante fãs do carrinho, mas também dividiu bastante opiniões devido ao seu modelo curioso. Alguns prós que esse carro tinha era não ser desejado pelos ladrões. Ele tinha ótima visibilidade, era confortável, espaço interno também bastante amplo, retrovisores com aquecimento, 4 bancos escamoteáveis que viravam uma cama. O consumo desse carro também atrai bastante atenção, pois ele faz 14 km por litro na cidade e pode chegar até 20 km por litro na estrada. Bastante econômico, não? Os contras desse carro é ter o porta-malas pequeno, ter um nível de ruído muito alto na cabine, as seguradoras infelizmente se negavam a cobrir, desgastes naturais de algumas peças, pois eram frágeis, como maçanetas, botões de ar-condicionado, a falta da direção hidráulica e o marcador de temperatura, e os faróis eram um pouco fracos, que tinha bastante dificuldade quando pegava uma neblina ou uma chuva muito intensa. Na 15ª posição, Twingo Easy. A versão Easy surgiu em 1996 e como o próprio nome sugere, Easy em inglês significa fácil, o Twingo era mais fácil de guiar, pois ele tinha uma caixa de 4 velocidades manual, mas com a embreagem pilotada, aonde dispensava o pedal da embreagem. Esse carro era uma boa para quem necessitava de um carro com 2 pedais, mas não queria um câmbio automático. Para trocar de marcha, basta tirar o pé do acelerador e usar a alavanca de câmbio. Na hora de sair, o motorista só põe a primeira, sem pisar na embreagem. A embreagem ela é automática, controlada por microprocessadores. No trânsito pesado, a tendência é que o motorista ele se canse menos usando o Easy do que usando um câmbio manual. Mas mesmo assim, modelos com câmbio automático são mais cômodos por praticamente suprimir também os movimentos com o braço para acionar o câmbio. Houve relatos de colisões envolvendo este modelo após o seu lançamento, pois muitos motoristas procuravam o pedal da embreagem com o pé esquerdo, acabando por frear violentamente, causando assim vários acidentes. Outra desse carro era a lentidão nas trocas de marcha, que dava a sensação de piora do desempenho, pois o sistema ele impede que o motorista troque de marchas ainda acelerando. Obrigatoriamente ele tinha que tirar o pé do acelerador para trocar de marcha. Na 14ª posição, Twingo Benetton. A série Benetton surgiu em março de 1996 após a Renault fazer uma parceria com a grandiosa Benetton para poder lançar esse modelo. Nada mais, nada menos, o carro tinha como principal atrativo o tecido interior colorido, que era um tecido xadrez bastante específico, que parecia azulejos coloridos, que eles estavam disponíveis em cores diferentes em cada veículo. O carro contava com um tapete, que tinha a sigla Benetton, contava com ABS e teto panorâmico. O carro contava com motor 1.2 de 56 cavalos e após uma longa pesquisa em alguns sites franceses, eu descobri algo não oficial e não confirmado, que alguns concessionários franceses comercializaram o carro com rodas de liga leve coloridas, para diferenciar o carro dos demais, atrair o público jovem e também atrair a publicidade para a sua loja. Na 13ª posição, Twingo Kenzo 1. A primeira versão da série Kenzo foi comercializada em setembro de 1995, sendo limitada a 17 mil unidades e foi assinada pelo famoso designer japonês Kenzo, aquele do perfume Flower, que é o queridinho das mulheres e sucesso de vendas em todo o mundo. O desenho do carro se manteve original,
Porém, os estofados no interior eram todos em veludo azul ou vermelho, mostrando a flor anêmona, sendo que todo esse interior floral diferenciou muito e fez bastante sucesso na época. O carro vinha com ABS, sistema Easy, que nós já falamos anteriormente, teto de lona dobrável, pintura metálica em 3 cores, logos com o nome Kenzo distribuídos na carroceria, motor 1.2 de 55 cavalos, tapete azul, e o carro também era entregue com uma bolsa em seda musseline, bem exclusivo, bem diferente e que chamou bastante atenção na época. Na 12ª posição, Twingo Kenzo 2. Na primeira semana de setembro de 2004, 9 anos depois, é lançada a segunda versão da série Kenzo, um sucesso de vendas da primeira versão, que tinha como tema as flores. É apresentada a segunda versão, também um sucesso de vendas, que homenageava as borboletas. Tinha portas e assentos em veludo com os temas das borboletas, os braços das portas eram roxos, os cintos de segurança e os controles de ventilação violeta, tinha uma bolsa pequena logo atrás do assento do motorista com um bordado em borboleta, tinha tapete roxo com os bordados do nome do estilista Kenzo, tinha teto panorâmico como opcional, 4 airbags, e nesta foto, que é o roxo imperador, foi sucesso de vendas e que, na minha opinião, ornava melhor com esses detalhes do interior. Mas também o carro tinha disponível 8 cores à sua escolha. Na 11ª posição, Twingo Oasis. A versão Oasis é bem rara de se encontrar hoje em dia, pois foram feitas apenas 5.000 unidades do modelo na França. O legal desse carro era a possível escolha entre 2 motores e 2 transmissões. Você poderia escolher entre um motor 8 válvulas e 60 cavalos ou um motor de 16 válvulas com 75 cavalos. Você também poderia escolher um câmbio manual de 5 velocidades ou um câmbio quick shift de 5 velocidades automático. O carro também vinha com teto em lona dobrável, para-brisa antitérmico, estofado em malha na cor areia, que evocava as ondas das dunas, bem interessante, muito bem pensado, e como a foto, essa cor é o Manila Bege metálico, exclusivo da marca, mas o carro também possuía mais 6 cores para você escolher. Na 10ª posição, Twingo Campus. A série Campus foi lançada em julho de 2003, sendo rara até hoje de se encontrar na Europa, onde foi lançado somente 4.000 exemplares. Eram distribuídos em 6 cores, estofados exclusivos chamados Scribbles, e também saiu com 2 motores, de 60 cavalos e 75 cavalos, ambos 16 válvulas. Na 9ª posição, Twingo Matic. Se você acha que só o Maré recebeu bullying porque muitos usuários listaram um monte de defeitos que o carro dava, é porque vocês nunca conheceram o Twingo Matic, lançado em 1997, onde ele tinha uma transmissão automática de 3 velocidades e de longe era o mais lento já comercializado pela Renault. Uma coisa que eu posso dizer é que a Renault teve ótimas intenções em comercializar o câmbio automático. Porém, o carro já contava com câmbio manual, um câmbio Easy e o câmbio Quick Shift, que também nós já falamos. Esses últimos 2 teve uma ótima aceitação do público, só que não foi a mesma coisa com o câmbio automático, onde teve inúmeras reclamações e na França teve o apelido de carro lento. Para você ter uma ideia, o Twingo Matic alcançava os 100 km por hora em assustadoramente 17,2 segundos. Outra coisa, devido ao câmbio automático, o carro teve o ar-condicionado removido por não sobrar espaço. Acredite se quiser. Porém, no trânsito ele saía bem, é claro, né? Primeira, segunda, o carro saía bem. Só que na Europa ele foi vítima desse bendito apelido de carro lento. E teve dificuldade na revenda desse carro e apenas foi bastante procurado pelos idosos. O carro contava com motor de 60 cavalos, mas isso não ajudou muito, pois a transmissão prejudicou bastante o desempenho do carro. Na 8ª posição, Twingo Tintin. Se você,
Assim como eu é muito fã do desenho Tintim e saía correndo da escola para não perder nenhum episódio que passava na TV Cultura, eu tenho certeza que você vai adorar conhecer a versão Tintim lançada em 2001. Esta versão foi limitada apenas para o mercado belga e o mercado de Luxemburgo. Como o desenho ele é franco-belga e tem milhares de fãs nesses países, a Renault decidiu lançar junto com o musical que estava acontecendo naquela ocasião, chamado Tintim e o Templo do Sol. A originalidade desse carro estava na decoração discreta, onde o Tintim e o Milou, seu cachorro inseparável, estavam em toda a parte do carro, porém seus nomes não apareciam. O carro contava com adesivos no porta-mala, adesivos na coluna, sendo que na coluna do lado esquerdo do motorista tinha o rosto do Tintim e na coluna do lado esquerdo do lado do passageiro tinha o rosto do Milou. O carro contava com estofado em veludo cinza e no banco do motorista tinha o rosto bordado do Tintim e no banco do passageiro o rosto bordado do cachorrinho Milou. A Renault distribuiu pôsteres com o rosto do Tintim e com o rosto do Milou, indicando a série limitada. E você também ganhava um chaveiro Tintim ao comprar o carro. O carro acompanhava farol de milha e tinha também os opcionais como ABS, airbags laterais, roda hidra de 14 polegadas de liga leve, rádio cassete com controle no volante e você também poderia escolher entre dois motores, 1.2 de 8 válvulas e 60 cavalos ou 1.2 16 válvulas e 75 cavalos. Bem legal, não? Na sétima posição, Twingo de Plage. Essa série especial lançada na Itália foi inspirada nos carros de praia dos anos 60. O conforto desse carro ele é garantido pelo fácil acesso ao interior dele, aonde conta com cintos de segurança para todos os passageiros e nas laterais também trazia uma proteção bastante eficaz. A estrutura desse carro é tubular, reforçada e também com anticapotamento. Sua capota e seu interior contava com bancos impermeáveis, facilitando assim o uso do dia a dia na praia. Um fato curioso desse carro é que foi enviada uma cópia especial e também entregue em mãos do famoso e polêmico chefe de Estado, bilionário e proprietário do time do Milan, o famoso Silvio Berlusconi. Na sexta posição, Twingo Complice. A empresa francesa Cot West Concept criou esta versão especial chamada de Cúmplice, aonde contava com 25,5 centímetros mais longo que o original e era perfeito para transportar uma prancha, bicicleta ou o que quiser. Bem legal para uso na praia e bem legal para uso no verão. Na quinta posição, Twingo Pickup. Esta versão foi inspirada no Renault Twingo Complice. Porém, ela foi desenvolvida por Walter Laurent, um cara apaixonado por carros diferentes e bastante conceituado no mundo do tuning. Walter não se contentou em ganhar o Renault Twingo 1993 e logo chamou dois amigos para fazer esse projeto que, na minha opinião, ficou bastante interessante e seria bem legal ter rodando por aí nas ruas de São Paulo e até mesmo do nosso Brasil. O Twingo Pickup era 25 centímetros mais longo que o original. Ele contava com espelhos retrovisores do tipo M3, bastante famoso aqui no Brasil. Ele era amarelo, também uma cor padrão Renault. Tinha rodas rota de 15 polegadas, pinças na cor vermelha e uma redução das molas, aonde o carro foi rebaixado 40 mm. Ele tinha alavanca de câmbio inspirada no Audi TT, o interior em couro sintético e detalhes na cor do carro, e os braços de alumínio sólido e também o piso de alumínio na sua caçamba. Na minha opinião, esse carro ficou muito bem feito e não ficou uma modificação grotesca igual nós vemos em alguns carros por aí. Só que infelizmente ele não foi produzido em série. Foi feito algumas cópias que hoje rodam na Europa e também roda nos Estados Unidos, mas oficialmente a Renault não autorizou. Algumas empresas até tentaram negociar, mas a Renault infelizmente não autorizou a fabricação dessa versão. Uma pena, não? Na quarta posição, Twingo Piscine. Esta versão, não oficial, porém bastante curiosa, foi construída para os dias de verão de 1998. Ela tinha um pouco mais de 10 metros de comprimento, porém a piscina desse carro era falsa, com alguns centímetros apenas de profundidade.
porém foi um sucesso em todas as concessionárias que passou e chamou também a atenção de todo mundo, onde as pessoas queriam entrar na piscina de qualquer jeito. Hoje o paradeiro desse carro é desconhecido. Na terceira posição, Twingo Evo 2. O Renault Twingo Evolution 2 foi preparado na Alemanha em 1994 pela renomada empresa alemã de design Tunning chamada Elia, também responsável por preparar e personalizar carros das marcas Nissan, Dacia e Renault. O carro contava com um olhar bastante agressivo, mas que vinha com motor 1.2 de 4 cilindros turbo que rendia 98 cavalos e 123 de torque. Ele alcançava de 0 a 100 em 9,8 segundos. E de velocidade máxima atingia 180 km por hora. Para segurar o carro no chão e prender o carro nas curvas, o carro contava com rodas mais largas, suspensão preparada em molas esportivas e freios ventilados de alta performance. A própria Elia fez questão de mencionar que o carro tinha uma bela composição sonora que vinha dos rugidos dos 4 cilindros turbo e da sua saída de escape especial. Apenas 54 sortudos tiveram o direito de ter esse brinquedinho incrível em sua garagem. Esse carro ele é extremamente raro até mesmo de ser visto na própria Alemanha. Colocando no valor de hoje, esse carro sairia por volta de R$70 mil para o mercado brasileiro. Mas como sabemos, no nosso mercado brasileiro não tivemos essa pérola negra. Na segunda posição, Twingo V8 Trophy. Para merecer a segunda posição da nossa lista, nada melhor do que o motor V8. Eu, que sou bastante aficionado por motor V8, trouxe esse carrinho aqui, Twingo, com motor V8, projetado e feito pela oficina francesa Lazaret, que o batizou de Twingo V8 Trophy. O motor ele é um V8 Rover de 3,5 litros, mas vamos falar um pouquinho sobre o motor. Ele foi um motor projetado pela GM em 1960 e originalmente foi chamado de Buick 215, que representava as polegadas cúbicas do motor. Em 1964, a Rover decidiu comprar um V8 americano para colocar em seus carros e escolheu esse motor, Buick 215, que depois foi rebatizado como Rover V8 e equipou modelos da Rover, da Triumph, da Land Rover e até mesmo da TVR. O projeto ele começou em 2006. E originalmente o motor ele tem 182 cavalos, mas a empresa fez um trabalho de responsabilidade nos cabeçotes e coletores que o fez render um aumento para 200 cavalos. Bem legal para um carro que pesa muito menos do que 800 quilos. Se já não bastasse o body kit muito louco desse carro, o interior também foi modificado, com bancos conchas, cintos de competição, volante de cubo rápido e um painel digital que dava conta de mostrar todas as informações do funcionamento do carro. A carroceria desse carro foi cortada para receber as rodas de 18 polegadas, aonde ela contava com pneus Yokohama de 265 mm de largura na dianteira e 365 milímetros na traseira. A suspensão desse carro também foi toda modificada, com um sistema inboard na traseira e reforçada na dianteira. Quando o Twingo V8 Trophy foi revelado em 2009, a Lazaret disse que venderia o carro por 70 mil euros, o que hoje equivale a um pouco mais de 210 mil reais. Desde então, o carro ganhou uma nova pintura e o cinza fosco deu lugar ao branco e o interior também recebeu um acabamento mais escuro. Muito legal, muito louco. E aí, vocês gostaram? Como a tradução do nome desse carro significa troféu, seria um troféu ter esse carro na garagem. Só que nesta altura do campeonato, a empresa parece ter desistido de vender o carro, aonde em seu próprio site ela coloca que o carro hoje é um protótipo de exibição para fins publicitários, eventos automotivos e para cinema. Já pensou? Um carro desse estrelando um filme de ação? Seria bem interessante, não? Na primeira posição, Twingo Jet. Na primeira posição, eu vou deixar esse projeto bastante curioso, aonde as pessoas jamais imaginariam que o Twingo ultrapassaria a barreira dos 200 km por hora. Aí você me pergunta, como assim, Wagner? Uns malucos tiveram a ideia insana de colocar uma turbina de um jato da Marinha, chamado Turbojet Marbore 2, que rendia 2.000 cavalos, dentro de um carrinho que você já sabe o tamanho dele, né? Fez o Twingo alcançar 300 km por hora. O consumo de combustível também é absurdo,
consumindo 47 litros de querosene a cada 5 minutos e merecendo o primeiro lugar da nossa lista. Dá uma olhadinha no vídeo que eu vou colocar aí e veja com seus próprios olhos.